Ei galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia do canal Redação Inteligente. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre o segundo tema que eu lancei numa perspectiva, né, sobre a redação da ESA. E eu gravei um vídeo aí falando sobre os recursos hídricos e recebi alguns comentários. Professora, por favor, fala sobre a mobilidade urbana. Bem, eu havia dito, inclusive, no meu vídeo, que o tema referente à mobilidade urbana era um tema muito difícil de escrever. Por quê? Muitas pessoas ficariam em cima do óbvio, né? Em cima daquele senso comum. E são difíceis os argumentos para quando a gente prevê e precisa falar sobre o deslocamento urbano. Né? Então, a gente precisa pesquisar o que anda acontecendo por aí para que sejam tomadas aí algumas alternativas, sejam feitas algumas alternativas de sucesso para que a gente possa embasar nossas ideias, né? Bem, aí eu fiz algumas anotações a respeito do tema, quais seriam os argumentos que ficariam aí embasados dentro de um senso comum. As pessoas falarem que as cidades estão superlotadas, as ruas e avenidas não comportam mais número de carros, que o transporte público é de péssima qualidade, isso a gente já está careca de saber. Né? Então, quais argumentos a gente pode utilizar para não refutar essa informação, mas falar de uma forma diferente para que saia desse nicho de senso comum e a gente consiga aí fazer com que nossas ideias alcancem um patamar mais inteligível, tá? Bem, aí eu fui pesquisar. Claro, né? Vamos pesquisar o que tem causado. Comecei a pensar em N coisas, lembrei de quando existia a rede ferroviária federal, lembrei de uma viagem que eu fiz para o exterior, como funcionava o trânsito nas grandes cidades da Europa, né? E aí eu fui construindo, de certa forma, um processo argumentativo. Claro que aqui são só ideias, tá, galera? A estrutura a gente fomenta depois. Bem, aí eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte, que no governo de Juscelino Kubitschek, né, que foi na década de 50, foi implantado o modelo rodoviarista. Então, o JK acreditava que governar era construir estradas. Então, com isso, ele foi abrindo estradas e, de certa forma, foi causando um inchaço nas vias públicas, tá? Então, esse é o primeiro argumento que eu utilizaria, tá? Então, a questão da ampliação das estradas causado aí, definido por JK. Bem, aí depois eu falaria também sobre a extinção da rede ferroviária. Para quem não sabe, a rede ferroviária foi uma estatal, né? Ela foi extinta há 11 anos, quando aconteceu o governo do FHC, e foi privatizada de uma forma muito precária, porque hoje a gente praticamente não vê o que acontece com a rede ferroviária, né? E eu lembro que na época a rede, ela fazia o trabalho que os caminhões fazem hoje, então, de certa forma, carregava muitos ali materiais de carga e fazia com que, de certa forma, as nossas vias públicas não se tornassem tão inchadas quanto elas são hoje, né? Em consequência disso, né, então olha só, JK abriu estradas, rede ferroviária foi fechada e houve também um aumento, um poder aquisitivo de compra por parte dos brasileiros que começaram aí a ter muitas facilidades na aquisição de um veículo e casa própria e tal. O que aconteceu? As cidades, né, as grandes cidades aí passaram a ter esse bug no trânsito, né? Então, aconteceu aí a questão de um super inchaço das vias públicas que, de certa forma, tornou-se quase insuportável. Muito bem, então, ideias, vou retomá-las, tá? Então, olha, a questão da geografia, o aumento, a evolução das estradas, aí que o JK fez, né, melhoria das estradas, ele acreditava que governar era abrir estradas. Depois, a extinção da rede ferroviária, que fez com que os veículos que fossem, de certa forma, transformados, os veículos, os carros, aliás, os caminhões que fossem de certa forma
de certa forma, colocados em um trem, saíram aí da rede ferroviária e passaram então para a malha viária, fazendo aí com que houvesse um acréscimo de veículos nas estradas. E também o aumento do poder de compra do brasileiro, a facilidade na aquisição de um bem, né, móvel ou imóvel. Bem, e aí, como que a gente pode resolver esse problema, esse BO, né? Daí eu pensei aqui, olha, quando eu estive na Europa, em muitas capitais da Europa, a gente percebe que ali existe uma facilidade maior para o pedestre. Existem carros, mas são carros, por exemplo, em Londres é só ônibus e táxi, né? Então, os carros particulares não trafegam no centro de Londres, porque a prioridade ali é que o pessoal esteja verificando o comércio, facilidade de ir e vir, que não seja comprometida e tal. Então, achei muito bacana isso daí. Então, eu pensei no seguinte, poderia, de certa forma, uma solução propor, já que a gente falou de rede ferroviária, uma alternância para as ferrovias, que no caso da Europa funciona muito bem, né? Quando a gente está viajando pela Europa, quase não se vê caminhão na estrada. Se a gente vê, são caminhões muito pequenos, né? Então, essa alternância de rodovia para ferrovia, eu acho que seria algo muito positivo para o Brasil, né? E aí, no caso, teria que partir dos poderes públicos, do poder público, para, de certa forma, fazer com que a rede ferroviária volte à ativa e faça com que haja aí, de certa forma, essa questão do não inchaço, né? Da gente diminuir esse tráfego que anda muito congestionado. E eu pensei também no modelo das cidades europeias, né, que é um modelo muito inteligente, a prioridade é o pedestre, as pessoas podem até determinado ponto, chegam lá, estacionam seus veículos e ou vão de trem, ou vão de metrô, ou pegam os transportes públicos, que são de muito boa qualidade, inclusive prefeitos, etc., das cidades andam de transporte público, né, muito diferente do Brasil. É claro que isso tudo é um conjunto de ações, resulta de um conjunto de ações, mas perceba que são ações inteligentes que a gente precisa colocar em um texto. Eu não posso simplesmente ficar dizendo que as cidades estão lotadas, que as ruas não suportam mais os veículos. Isso é senso comum, isso a gente sabe, mas a gente precisa colocar uma ideia inteligente, uma solução inteligente, uma argumentação inteligente para que eu possa, de certa forma, fazer com que esse problema seja minimizado. Tudo bem? E aí a gente vai falando aí em outros vídeos a respeito de como a gente poderia argumentar em outros temas, saindo do senso comum, é claro, e fazendo com que nossos textos, nossas ideias tenham aí uma argumentação bastante fundamentada e bastante positiva. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!